interpolação por resolução de sistema linear. Sendo conhecido n mais 1 pares ordenados, né, que são aqui, ó, x0 f de x0, x1 f de x1, x2 f de x2, a reticência, né, xn f de xn. O processo de interpolação significa achar uma estimativa para f de x para um valor de x qualquer pertencente ao intervalo entre x0 e xn. Tá? Então, para isso, né, vamos mostrar como construir esse polinômio, né, inicialmente pelo método de resolução de sistema linear, né, e essa estimativa, né, vai ser construído, né, que vai representar uma aproximação dessa função, dado aqui por um certo polinômio p de x, que pode ter grau menor ou igual a n. Claro que se eu utilizo os n mais 1 pontos, né, esse polinômio terá grau n, né, se eu utilizar um número menor de pontos, esse polinômio terá um grau menor do que n. Ou seja, então o grau do polinômio dependerá da quantidade de pontos que eu utilizar, tá? Então esse polinômio será tal que, né, você vai ter aqui um Pn de xk, onde xk aqui é um valor qualquer, ó, um x qualquer pertencente ao intervalo, onde o k pode ser desde o x0 até o que? O xn. É um xk qualquer. Ou seja, né, o polinômio aqui, ó, de grau n, né, então nesse caso aqui, se eu tenho um grau n, é porque eu estou utilizando todos os pontos, né, desse intervalo aqui. Então eu devo escrever aqui a forma geral, né, do polinômio, que é o que? A0, né, mais A1x mais A2x quadrado mais reticência, né, ANxn, onde, né, o processo aqui de resolução de sistema linear, né, será o processo de determinação desses coeficientes aqui, A0, A1, A2, assim sucessivamente, né, até o que? A n. Então, a definição permite construir aqui um sistema linear. Então, veja qual é a ideia básica, né, desse processo. Como, né, o processo de interpolar é você achar aqui um polinômio que representa ali uma estimativa, ou seja, uma aproximação da função, né, dentro do intervalo entre x0 e xn, né, para um x qualquer, pelo menos nos pontos conhecidos, né, que são esses pontos aqui dados, né, a gente vai igualar, né, o Pn de x ao f de x. Ou seja, então nos pontos conhecidos, o valor do polinômio, né, que é a estimativa, coincide exatamente com o valor da função. Tá? Então, como é que a gente vai fazer esse processo? Então, cada x desse aqui conhecido, a gente vai substituir aqui na forma geral do polinômio, igualando, né, a seus respectivos x o valor da função f de x. Então, né, quando eu substituir x0, eu vou igualar aqui a f de x0, ou seja, então o valor do polinômio vai ser esse aqui. Né? Quando eu substituir x1, eu vou igualar, né, essa forma geral ao valor de f de x1, assim sucessivamente, né, até quando eu substituir xn, vou igualar aqui a f de xn. Tá? E, então, formou aqui, né, n mais uma equações com n mais uma incógnitas, né, e a resolução desse sistema linear, ou seja, né, nas incógnitas A0, A1, né, assim sucessivamente até a n, são os coeficientes, né, desses polinômios, do polinômio interpolador a ser determinado, ok? Então, para mostrar, né, como é que se constrói o polinômio, né, a partir da resolução de um sistema linear, estou mostrando o exemplo aqui. Né? Então foi dado, né, um tabelamento aqui com esses 3 pontos,
né? Então pede, né, no item A para determinar aqui o polinômio interpolador, e no item B pede para estimar os valores da função, né, quando o x for aqui, ó, 1.6, né, e o x aqui for 2.7. Observe, né, conforme falei anteriormente, né, que esses valores aqui, ó, a aproximação da função, essa estimativa aqui da função, deve ser feita apenas, né, quando esses valores de x são valores pertencentes ao intervalo aqui, né? Então esse 1.6 está aqui dentro do intervalo e o 2.7 também está dentro do intervalo, tá? Então vamos aqui para resolução, né? Então vamos chamar aqui, ó, x0 f de x0, x1 f de x1, x2 f de x2, tá? Então para determinar aqui o polinômio p de x que interpola, né, os dados aqui da tabela, lembrando que para 3 pontos o grau do polinômio deve ter o que? Uma unidade, ou o grau do polinômio tem uma unidade menor do que o número de pontos, ou seja, então eu vou fazer 3 menos 1, ou seja, esse polinômio terá o que? Grau 2, tá? Que é dado aqui. Então o polinômio que vamos determinar é isso aqui, né? P2 de x, que vai ser o A0, né, mais A1x mais A2x quadrado. Então eu vou substituir aqui, né, esses pares ordenados na expressão aqui geral do polinômio, ok? Então começando aqui por x0, né, e a ideia básica, né, desse processo é, ao substituir isso aqui, esse x0 aqui, eu vou igualar ao f de x0, ok? Então substituir aqui, né, o x0 é igual a 1, né, simplificando essa expressão aqui, né, então eu vou ficar com A0, né, A1 mais o que? A2 igual o que? F de x0, que é igual a 2, ok? Então vamos substituir agora o segundo ponto, né, na expressão geral aqui do polinômio, tá? Então substituindo aqui, né, o que é que obtivemos? Então vai ficar o que? Né, A0, né, mais A1, né, vezes aqui x1, que é 2, mais o que? A2 vezes x1 ao quadrado, que é 2 ao quadrado, né, igual a... Vou igualar o que? F de x1 aqui, tá ok? Então vamos agora simplificar essa expressão, né? Ou seja, então temos aqui, então vai ficar o que? A0, né, mais 2A1 mais o que? 4A2 igual a 2, tá? Pronto, substituindo agora, né, o x2 aqui na expressão geral. Então vamos ver aqui, né, o P2 aqui de x2. Então substituindo aqui, como é que vai ficar? A0, né, mais A1 vezes aqui o x2, que é igual a 3, né, mais A2 x2 quadrado, que vai ser o que? A2 vezes 3 ao quadrado, e vou igualar a f de x2 aqui, que é igual a 4, né? Então fazendo isso aqui, vamos simplificar essa expressão, ou seja, então encontraremos aqui, ó, A0, né, mais aqui, ó, 3A1 mais 9A2 igual a 4. Então as incógnitas, né, desse sistema linear vai ser o que? A0, A1, A2, ou seja, que representa aqui os coeficientes, né, desse polinômio a ser determinado. Bom, escrevendo ali, né, o sistema linear que acabamos de obter, né, então vou utilizar aqui um método da eliminação de Gauss. Para isso, né, eu escrevo aqui inicialmente aqui a matriz ampliada, ok? Então de ordem 0 é a matriz aqui sem nenhuma modificação, né? Então a gente colocou aqui os coeficientes, né, e aqui ampliado aqui com essa parte aqui que são
os, né, B1, B2 e B3, tá? Então, no método da eliminação de Gauss, o elemento da diagonal principal na linha 1, vamos eleger aqui como pivô. O objetivo dele é zerar os camaradas que estão abaixo dele, né? Para isso eu vou escolher o multiplicador linha 2 e o multiplicador linha 3 para que zere esses dois camaradas aqui, tá? Então o multiplicador da linha 2 é eu pegar, dividir aqui o A21, dividir pelo pivô que é A11, tá? Então essa conta vai dar igual a 1. E depois eu vou encontrar aqui o multiplicador da linha 3, que é pegar o valor aqui A31 e dividir pelo, né, pivô que é o A1, tá? Então fazendo essa conta aqui, o multiplicador da linha 3 também vai ser igual a 1, né? Pronto. Então vamos agora fazer, né, as transformações equivalentes, né, para encontrar essa matriz aqui de ordem 1, fazendo, né, zerando esse e esse aqui, né? Pronto. Então, como é que faz, né, essas operações? Então, a linha 2 aqui, ó, recebe a linha 2 da matriz anterior menos o multiplicador da linha 2 vezes o elemento da linha 1, né? Que é essa conta que foi feita, né? Então, o que? O valor que vem aqui na linha 2 recebe a linha 2 da matriz anterior, que é esse aqui, menos o multiplicador, que é 1, vezes o elemento da linha 1. Então, menos 1 vezes 1. Fazendo essa conta vai dar igual ao que? A 0, tá? Depois a gente vem para cá, né? Então, vai fazer essa conta aqui. O elemento aqui, ó, da linha 2 aqui recebe a linha 2 da matriz anterior menos o multiplicador, que é 1, vezes o elemento da linha 1, né? Então repare, 2 menos 1 vezes 1, ó, que está aqui, igual que a 1. Ó, isso aqui eu posso fazer mais rápido, além do mais que já fizemos, né, em aulas anteriores, e também essa conta torna-se trivial toda vez que o multiplicador é igual a 1, né? Basta você fazer, quando o multiplicador é 1, basta você fazer essa diferença aqui, ó, 1 menos 1 dá 0, né? 2 menos 1 dá 1, depois vai fazer aqui, ó, 4 menos 1 dá 3 e 2 menos 2 dá 0, tá? Então eu vou adiantar isso aqui, né? Então foi isso aqui que aconteceu, né? Depois, quem tiver dúvida, depois basta verificar aqui, né, na memória de cálculo. Tá, pronto, feito isso aqui, vamos fazer agora a operação com a linha 3. Observe também que o multiplicador também é 1, então como é que vai ficar aqui, ó? 1 menos 1 é 0, tá? 3 menos 1 igual a 2, tá? Que ficou aqui, né? Agora vai ser o que? 9 menos 1 igual a 8, né? 4 menos 2 igual a 2, tá? Pronto, feito isso, escrevemos aqui, né, a matriz de ordem 1. Pronto, já, né, finalizamos aqui o objetivo do pivô da linha 1, que zerou esses elementos aqui embaixo. Agora vamos escolher aqui o elemento da diagonal principal na linha 2 como o novo pivô, tá? Então o novo pivô vai ser esse A22 aqui, A22 aqui. E o objetivo dele vai ser zerar o elemento que está abaixo dele. Então, como só tem uma linha abaixo aqui desse pivô, então, né, devemos só tem um multiplicador a ser calculado, né, que vai ser esse aqui, né, A32 dividido por A22, né? Então, fazendo essa conta aqui, encontraremos aqui, ó, que o multiplicador aqui da linha 2, né, vai ser o multiplicador aqui da linha 3 vai dar esse valor igual a 2, tá? Vamos passar a página e reescrever essa matriz ampliada aqui de ordem 1, tá? Então passando ela aqui, então a mesma matriz, né, de ordem 1 que obtivemos lá das transformações equivalentes passadas. Já escrevi aqui o multiplicador e aí para escrever aqui essa linha 3, vamos fazer o seguinte, ó, a linha 3 daqui, ó, dessa nova matriz, usa o que? A linha 3 menos o multiplicador vezes a linha 2, tá?
como o pivô está na linha 2, então a operação vai ser entre linha 3 e linha 2. Aqui também, quando o multiplicador é 2 aqui e as contas são exatas, torna-se trivial, né? Que é esse menos duas vezes esse, né? Esse menos duas vezes esse menos duas vezes esse, né? Então vai ser o que? 2 menos 2, né? Que dá 0. Aqui vai ser o que? 8 menos 6, que é 2 vezes 3, né? Vai dar, né? 2. E aqui 2 menos 0, que vai dar 2, né? Pronto. Preenchemos essa linha, né? Não temos mais agora, ó, que o próximo elemento da diagonal principal é o A33 aqui. Como não tem nenhuma linha abaixo, né? Essa operação aqui para por aqui, né? Obtivemos aqui a matriz triangular, né? Onde todos os elementos aqui abaixo, ó, da diagonal principal são zeros. Quando temos a matriz nessa forma, fica trivial você achar a solução do sistema linear por substituição simples, né? Então, reescrevendo aqui o sistema, né? Aqui são, ó, os coeficientes, né? 1 a 0 mais 1 a 1 mais 1 a 2. Aqui vai ser 1 a 1 mais 3 a 2 e aqui 2 a 2, né? 2 a 2. Pronto. Então, fazendo isso aqui, podemos encontrar, né, o A2, né? Passo o 2 para o outro lado dividindo, ok? Aqui eu estou isolando o A1, né, para achar A1 nessa equação. Claro que isso aqui é trivial, né, mas isso aqui é uma forma geral, né, porque se você olhar a estrutura dessa fórmula, né, por isso que eu coloquei essa conta trivial aqui, porque se você for colocar uma equação ali, né, para que o computador faça essa conta, né, essa vai ser a estrutura geral, independente dos valores que tiverem aqui, ele vai calcular tranquilamente, né. Então você vai ter aqui, ó, né, o A1 isolado, que eu passei esse 3 a 2 aqui para o outro lado, e um número que estava aqui multiplicando, passei lá para o outro lado multiplicando pelo inverso, né? Então basta eu substituir o valor de A2 aqui, né? Então, substituindo aqui, encontramos que o A1 igual a menos 3. Pronto, vamos fazer o mesmo processo. Vamos isolar A1 na equação 1, né? Isolando, a gente passou esses dois aqui, ó, para o outro lado subtraindo. Esse coeficiente que está aqui multiplicando passou para o outro lado multiplicando pelo inverso, tá? Embora seja trivial aqui. E agora substituímos o A1 e o A2 aqui, né, nessa equação para achar o A0, tá? Então, substituindo aqui, encontramos, ó, o valor igual que a 4. Então, a solução, né, desse sistema linear dado por isso aqui, como estamos resolvendo aqui, né, para essas incógnitas, para achar os coeficientes aqui, né, do polinômio, né, de grau 2, ou seja, o polinômio ser escrito esse aqui, substituindo, né, os valores encontrados, então ficamos com esse polinômio aqui, né, x² menos 3x mais 4, ok? Então está aí resolvido. No item B, foi pedido aqui para estimar os valores da função, né, para quando x for 1.6 e x for igual ao que 2.7. Ou seja, então estimar aqui para 1.6. Basta eu substituir no polinômio que acabamos de obter, né? Então, fazendo essa conta aqui, né, vamos encontrar aqui, ó, dá 1.76, né? Então, vamos substituir agora o 2.7 na estrutura geral aqui do polinômio, né? Então, fazendo essa conta aqui, né, encontramos aqui, ó, né, 3.19, tá? Então, tá aí mostrado como é o processo, né, por resolução aqui de sistema linear.
E aqui eu apresento esse site aqui, que é bastante interessante, né? Que é Sistema Linear Online, né? Se você colocar no Google isso aqui, ou né, se você decorar aqui esse endereço, né, ele é bastante interessante, porque aqui, ó, né, no mais aqui você aumenta o número de equações e o número de incógnitas, no menos aqui você diminui. E aqui você escolhe o método, né? O método que utilizamos aqui para resolver foi esse aqui, o método de Gauss. Aqui na estrutura geral vem o que? x1, x2, x3, né? Mas aqui eu cliquei aqui e posso definir a variável conforme o nosso problema. Então eu cliquei aqui duas vezes, aí ele me permitiu editar, eu escrevi aqui A0, aqui eu cliquei duas vezes, escrevi A1, e aqui eu cliquei duas vezes, escrevi o que? A2. Tá, pessoal, aqui eu não vou abrir o site, né, nesse vídeo, porque já tem vídeo no canal mostrando, né, como fazer esse processo aí. Então basta quem tiver interesse, né, em saber como mais detalhes ali, como usa esse site, basta entrar lá no canal e procurar o vídeo que fala referente a isso aqui. Então eu escolhi aqui, você pode colocar na forma fracionária ou decimal, né? Se você clicar aqui nessa caixinha, aí ele vai abrir uma nova caixa aqui para indicar um número de decimais que você deseja que apresente as respostas, né? E que faça os cálculos também, tá? O que é interessante aqui é que ele mostra todo o passo a passo, tá? Aqui, ó, foi escolhido aqui, ó, o pivô, tá? E o multiplicador, aqui só não mostrou a conta do multiplicador, mas aqui o multiplicador já está multiplicado por menos 1. Ele está fazendo essa operação aqui, ó, entre linha 2 e linha 1, né? É esse, né, somado com isso aqui vezes isso, tá? Então vai ser assim, 1, né, menos 1 vezes 1, né? 2 menos 1 vezes 1, 4 menos 1 vezes 1. Né? Assim, né? 2 menos 1. Ó, então, essa conta aqui, ó, entre linha 1 e linha 2, o resultado está aqui em azul, tá? Então, quando faz aqui, ó, entre linha 1 e linha 2, tem que zerar abaixo aqui do pivô. Ó, aqui que aconteceu. Tá, aí, nessa aqui, ó, entre linha 1 e linha 3, tá vendo aqui? Então, você está fazendo esse somado com essa multiplicação desse com a linha 1, né? Então, fazendo essa operação, encontramos, né, aqui indicado em azul, tá vendo aqui? Ou seja, ó, também, ó, o objetivo, ó, zerou abaixo aqui do pivô, tá vendo? O pivô era esse, né? Então, zerou aqui. Pronto, aí, feito essa conta aqui, é escolhido o novo pivô na linha 2, né? E calculado aqui o multiplicador, os multiplicadores das linhas que estão abaixo do pivô. Como só tem uma, então só teve aqui um multiplicador e só uma operação a ser feita, né? Então a operação aqui, ó, entre linha 2 e linha 3, o resultado vai estar aqui, ó. Então o pivô era esse, né? Aqui na operação, ó, observe que foi zerado o camarada que está aqui abaixo do pivô, tá? Então, feito isso aqui, né, você tem aqui a diagonal principal, né? Abaixo da diagonal principal são o que? Zeros. Aí no site aqui ele reescreve aqui o sistema do mesmo modo que fizemos lá, né? E aqui ele indica o que? As substituições, né? Primeiro acha o A2, depois com o valor de A2 acha o A1 e com o valor de A1 a A2 acha o que? O A0, tá? Então ele segue aqui o processo. Opa. E aí mostra aqui o que? A solução, né? Escrito aqui, né? Bom, eu queria mostrar aqui um exemplo, né, um pouco aqui mais complexo, né, que é aqui, ó, considerando 4 pontos e com valores, né, com decimais, né, porque aí já dá uma conta um pouco mais quebrada, né. Para o computador isso aqui torna-se, né, bastante simples. O computador faz com bastante rapidez, né. Então, considerando os pontos da tabela abaixo e usando aritmética de ponto flutuante, né, com 4 dígitos, então não se preocupe que quando eu apresentar o resultado eu explico o que significa, né,
essa aritmética aqui de ponto flutuante. Então ele pede para determinar, né, o polinômio interpolador, tá? Então vamos nessa. Ó, isso aí, eu só não vou falar aqui da previsão de erro, tá? Então, dado isso aqui, o que é que a gente vai fazer, né? Se eu tenho 4 pontos, né, o grau do polinômio interpolador a ser determinado vai ser o que? O grau 3, tá? Então, tá dado aqui a forma geral, né, do polinômio. E aí vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos, né, no exercício anterior, que é substituir cada um desses pontos aqui, né, no polinômio interpolador e consequentemente igualando, né, o polinômio ao valor da função, né? Então substituindo aqui, né, primeiro o 001, eu escrevi aqui como 1 vezes 10 a menos 2, tá? Aqui esse 001 elevado ao quadrado e ele aqui elevado ao cubo, né? Em potência de 10 fica dado assim. E aí igualamos aqui, ó, a menos 3. Quando substituir aqui, né, 002 em potência de 10, ele aqui elevado ao quadrado, ele elevado ao cubo, igualamos igual a 5, né? Fazendo o mesmo, né, para os dois pontos aqui subsequentes, né, teremos aqui, né, essa estrutura aqui, tá? Né? Então formou aqui, ó, um sistema linear com as incógnitas A0, A1, A2, A3, tá? Aqui no caso, né, eu vou mostrar a resolução aqui pelo site, tá? Então observe que dado esse sistema aqui, né, com essas incógnitas, tá? A matriz ampliada fica do seguinte modo, né? Então aqui é de ordem 0. Só que eu lancei mão aqui desse site, né, para calcular, encontrar aqui o conjunto de solução, né, para esse sistema aí que acabamos de construir. E o que eu queria mostrar aqui de interessante é o seguinte, né, que ele entende a mesma linguagem que a gente utiliza aqui, tanto no Excel como na calculadora, né? Aqui é o formato, né, que você utiliza para escrever em notação científica, né? Então isso aqui é a mesma, esse 1 menos 2 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2, né? 1 vezes 10 a menos 4 aqui, ó, 1 menos 4. Vamos pegar outro aleatório, ó, 27 vezes 10 a menos 6. 27 é menos 6, tá vendo aqui? Né? 16 vezes 10 a menos 4, né? 16 é menos 4, ok? Então feito isso aqui, aí eu escolhi aqui o método aqui, né, da eliminação de Gauss também. E aí ele vai mostrar o passo a passo, tá? Então começa aqui, ó, as operações aqui, ó, escolhida aqui, ó, né, o elemento da linha 1, que é o pivô aqui, com o objetivo, né, de zerar a cada operação e zerando os elementos que estão aqui abaixo, né, do pivô. Então aqui, ó, entre linha 1 e linha 2, né, aí tá aqui a operação. Entre os cálculos aqui, ó, entre linha 1 e linha 3, aí o resultado vem aqui, ó, também, ó, zerou abaixo do pivô. Depois vem aqui a operação entre linha 1 e o que? Linha 4, né? O resultado vem aqui, ó. O que é que aconteceu? Zerou aqui abaixo do pivô, tá? Feito isso, né? Aí é escolhido aqui o novo pivô na linha 2, né? O elemento aqui da diagonal A22. Lembre-se que o pivô é sempre um elemento da diagonal. E o objetivo aqui é o que? Zerar, né, nas operações subsequentes, zerar os camaradas que estão abaixo dele, tá? Então fazendo essa operação entre linha 2 e linha 3, o que é que aconteceu? Zerou aqui, né? Depois a operação entre linha 3 e linha 4, não, linha 2 e linha 4, desculpa, né? Aí tá aqui, né, a operação, ó, ele zerou aqui, o pivô era esse aqui, né? Então ele zerou aqui abaixo do pivô, tá? Bom, feito isso aqui, como não tem mais ninguém abaixo, né? Aí é escolhido um novo pivô aqui, ó, o elemento da diagonal na linha 3, o A33.
Aí é escolhido lá o multiplicador de tal modo, né, que vai zerar, né, quem está abaixo dele, tá? Então fazendo essa conta aqui, ó, a operação entre linha 3 e linha 4, né, vamos obter esse resultado e zerou aqui justamente ele que estava aqui abaixo do, né, pivô. Pronto. Feito isso, né, obtivemos aqui o resultado aqui da matriz triangular. Observe que se tem aqui a diagonal e todos os elementos aqui abaixo da diagonal são o que? Zeros. De tal modo, como tinha falado anteriormente, que a solução desse sistema por substituição passa a ser trivial, né? Então está escrito aqui, reescrevi na outra página, né? Aqui, né? O sistema aqui, né? Já eliminado, e aqui ele mostra justamente os processos, né? Resolve primeiro, ó, essa equação de baixo, com o resultado aqui é substituído aqui na equação de cima, com o resultado, né, é substituído aqui na de cima, para depois na de cima, né? Então observe, então ele achou aqui o A0, né, o A1, o A2, né, o A3. Então tá aqui o que? A solução, tá? Então aqui, né, a matriz ampliada, e aqui eu já posso o que? Apresentar o que? A solução, né? Tá? Pessoal, tem uma pequena falha aqui que eu esqueci até de colocar a vírgula aqui, ó, porque quando você colocar aqui, ó, 350, né, dividido por 3 vai dar o que? 116,7. Então, né, considere que tem uma vírgula aqui, tá? Bom, cada valor aqui, para eu escrever o polinômio, ele pediu para apresentar o resultado como aritmética de ponto flutuante com 4 dígitos, tá? O que quer dizer isso aqui, né? Aritmética de ponto flutuante é você escrever, lembra como você escrevia lá que resolvia os problemas de física em notação científica? Esse processo aqui é bem parecido, né? A única diferença é que, né, a vírgula vai estar caminhada em relação à notação científica uma casa para a esquerda, né? Enquanto lá, né, você apresentava o resultado de notação científica, o número é entre 1,0 e 9,9 vezes a potência de 10. Esse aqui eu vou colocar um zero na frente, vírgula, os 4 dígitos, o que vier a partir do quinto dígito em diante, eu vou truncar, tá? Então vai ser o seguinte, 0, os 4 dígitos vezes o que é a potência de 10, tá? Então, escrevendo o menos 8 nessa estrutura, né, para ficar o 0, né, e aí depois vem um número, quantas casas decimais eu tenho que andar para a esquerda? Eu tenho que andar uma casa para a esquerda, tá? Então, para não alterar o valor do número, eu vou multiplicar por 10, né? Então, esse número aqui vezes 10 tem que dar esse mesmo resultado aqui, tá? Bom, nesse caso aqui é 116,7. Então, eu já sei que todo mundo está enxergando essa vírgula aqui entre o 6 e o 7, né? Então, quantas casas eu preciso correr aqui para a esquerda para que esse número fique 0, né? E depois as 4 casas decimais. Eu preciso correr 1, 2, 3. Então foi isso que eu fiz, né? 0, né? 167 vezes 10, o que? A terceira, né? Então se você multiplicar aqui, ó, por 10 a 3, a vírgula vem para cá entre o 6 e o 7, voltando a ser aquele mesmo valor anteriormente, tá? Então aqui tem o que? 50.000, né? Para escrever nessa aritmética aqui de ponto flutuante, eu caminhei aqui, ó, quantas 5 casas aqui, né, para a esquerda, até ficar 0,5, e aí eu coloco o que? 4 dígitos, o que vier a partir do quinto dígito a gente trunca. Nesse caso é mais fácil, né, que é tudo exato, tá? E aqui você tem esse valor aqui, né, 350.000, né, dividido aqui por 3. Então faltou aqui a vírgula também, né, 116.000
666,7, né? Então tá faltando a vírgula aqui. Observe quantas casas eu tenho que correr para ficar o 0 na frente aqui do primeiro 1, né? Então, se você contar aqui, vai dar o que? 7 casas, né? Se a vírgula tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, peraí. Não sei se é porque eu acho que eu anotei errado. É 350 mil, não. É 3 milhões e 500. Então aqui vai dar 1 milhão, né? 166 mil, 67. Ok, esse é o valor correto. Desculpa aí. Na verdade, né? Eu acabei esquecendo aqui de ajeitar esses números, mas é isso aqui, né? Eu sei que o resultado aqui está certinho. Então, correndo a vírgula aqui as casas necessárias, né, para ficar 0, escreva até o que? 4 dígitos, né, vezes a potência de 10. É assim que é dada aqui a aritmética aqui de ponto flutuante, tá? Assim, esse polinômio, né, P3 de x, né, uma vez aqui determinados coeficientes, né, vai ser o que? A0, em aritmética aqui de ponto flutuante, né, A1, né, vezes x, mais o que? A2, né, vezes x quadrado, mais o que? A3 vezes x3, tá? Então foi dado esse resultado aqui. Bom, eu mostro aqui, né, a construção aqui na planilha aqui do Excel. Então, por exemplo, fazendo aqui no Excel, eu coloquei aqui os pontos e, né, eu coloquei aqui as igualdades já para calcular os valores, né, dos pontos, né? Aqui é o x, aqui é x ao quadrado e aqui é o que? X ao cubo, né? Para cada um desses valores aqui. Então ele já calculou automaticamente e já formou aqui o sistema. Aqui nesses BI aqui bastou, né, nessa tabela aqui construída, colocar o igual, clicar e arrastar que ele já pegou os valores aqui certinho, né? Bom, também quem quiser saber como se constrói, né, uma planilha dessa aqui, também tem um vídeo lá no canal, então basta procurar. Então nesse vídeo aqui não vou entrar em detalhe, né? Aqui tem o que? As equações, né, para calcular aqui os multiplicadores, né, abaixo aqui do pivô, tá vendo aqui? Aqui tem, pronto, feito isso aqui, a operação, né, após escolhido esses multiplicadores, então é feito aqui. Observe que o que está em azul aqui são as células que foram o que? Calculadas, e o que está em verde foi o que repetido da matriz anterior. Então o que a gente nota, né? Que quando utiliza o método de Gauss, da eliminação de Gauss, para achar a solução de um sistema linear, né, a primeira linha ali do sistema é a linha que não é mexida de modo algum, né? Bom, então foi feito isso aqui, né? Depois, para você achar a matriz de ordem 2, né, eu utilizei esses dois aqui, né, multiplicadores, tá? Bom, aqui quando foi feito, então esse azul foram os valores que foram calculados e os valores aqui em verde foi o que foi repetido lá da matriz anterior, tá? Então vejamos. Então você vai fazer a operação até que, ó, todos os elementos aqui tem a diagonal principal, tá vendo aqui? E todos os elementos aqui abaixo da diagonal principal são zeros, né? De tal modo que quando você reescreve esse sistema que está aqui, né? Só que aqui eu coloquei da forma genérica, né? Fica trivial, né, de você achar aqui os valores, tá? Então, perceba, tá vendo? Aqui no Excel, que calculou certinho, deu o que? 1.166.000, né, 667, tá? Então foi isso, talvez eu tenha escrito um pouco errado lá na célula. Bom, então tá aqui mostrado, né, o método, né, de interpolação por resolução de sistema linear. Coloquei aqui vários exemplos, né, e nesse vídeo ficamos por aqui.